Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre as mudanças da CLT. Bem, de acordo com o governo, essas mudanças viriam a favorecer principalmente o setor de serviços, mas realmente não deve trazer nenhum tipo de benefício, pode realmente causar uma precarização desses direitos do trabalho? Eu, sinceramente, posso até estar errado, mas eu, particularmente, no momento, eu acho que sim. Até porque o Brasil convencionou com a Organização Internacional do Trabalho a realização de conferências do trabalho decente, em prol do trabalho decente. Nós fizemos agora 5 conferências regionais, Juazeiro, Sobral, Fortaleza, área metropolitana, realizamos a estadual e vai ser agora em agosto a nacional. Quer dizer, no momento que o Brasil se compromete a realizar uma conferência para discutir a precarização do trabalho, né, e garantir o trabalho decente, como é que você entra com um projeto desse? Eu acho esse projeto inviável. Mas deixa eu ver aqui para vocês um artigo que eu li hoje do Zé Pimentel, o senador, que é líder do governo no Senado, né, sobre a construção civil. Aí o projeto Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria do comércio. Aliás, na indústria da construção. Veja bem, aperfeiçoar. Aí ele diz, o compromisso assinado cria novo paradigma nas relações setoriais e amplia as garantias legais dos empregados, estabelecendo condições de trabalho de segurança, saúde e representação sindical na construção. Quer dizer, é completamente diferente do que está sendo apresentado, né? Na verdade, você cria uma situação de relação de trabalho absolutamente que não ajuda o chamado trabalhador suficiente, quer dizer, aquele que normalmente já é desprovido, aliás, desprovido, né, de garantias, porque é sempre aquela relação que o empregador sempre impõe, então é complicado. Né? É o que eu estava dizendo para o doutor Lúcio aqui no intervalo. E isso vai terminar uma confusão tão grande que vai abarrotar os tribunais de ações trabalhistas. Reivindicando aquelas horas trabalhadas. E a hora trabalhada, que assinou, o compromisso foi 1, e ele ia trabalhar 3 dias, aí trabalhou 5, os 2, o patrão não pagou. É uma coisa muito complexa. Para mim é muito complicado. É de difícil implementação, porque muito provavelmente o empresariado não vai querer contratar esse pessoal dessa forma. Ele vai preferir que a coisa se dê como se fosse o contrato de prestação de serviço, o contrato de empreitada. A pessoa vem, presta o serviço, recebe o valor correspondente, agora sem pagamento de horas extras, isso, pagamento de fundo de garantia, pagamento de férias e 13º salário. Então, quando a pessoa contrata, digamos, a faxineira, né, lá encaminhada até pelo CINDE-DT, né, para a sua residência, o valor é ajustado com ela, isso, ao final do dia se paga aquele valor, mas ela não vai ter direito à questão, por exemplo, de férias, né, 13º salário, fundo de garantia. Prestou o serviço e recebeu o valor correspondente. O empresariado, ao meu ver, vai preferir continuar contratando dessa forma, ao invés de formalizar um vínculo empregatício por hora. Não sei que seja realmente a situação de querer transformar quem hoje trabalha 8 horas e até mais do que isso, né, e transformar num horista ou num eventual para pagar uma remuneração melhor. E aí se usar a legislação como instrumento para precarização dos direitos. Isso poderia até, de alguma forma, atrapalhar a questão do emprego formal, assim, no sentido daquele emprego contínuo e as pessoas se acostumarem a, não, vou trabalhar 3 dias aqui, 3 dias ali, e não ter aquele trabalho, assim, diário, aquele trabalho mais certo, vamos dizer assim. Eu acho que sim. O doutor Lúcio foi muito claro, quer dizer, é de difícil implementação. E outra coisa, como é que a gente vai compreender um empregador que contrata formalmente, assina a carteira, a pessoa trabalha lá, quando ele não quiser mais, demite. Aí ele vai contratar uma pessoa para assinar a carteira, para o cara trabalhar 3 dias, aí depois
demite todo aquele processo de homologação, de fazer contas, quer dizer, não... Pagamento de fundo de garantia. Pagamento de fundo de garantia, férias proporcionais, férias, quer dizer, então é uma coisa meio maluca. Eu acho que é temerário que se utilize isso como instrumento para precarizar. Quem hoje trabalha normalmente, lá suas 8 horas diárias e tal, assim, vai ser transformado no empregado horista, no empregado eventual, que não é uma nomenclatura altamente contraditória, que não existe empregado eventual, existe trabalhador eventual, mas empregado eventual não existe. E ainda tem mais as outras formas, né? Você tem o eventual, você tem o emprego temporário, que é contemplado pela CLT, que tem vários instrumentos que não necessariamente você vai ter que né? Atualmente na CLT já existe uma forma de contratação que é o chamado trabalho a tempo parcial, né? Até 25 horas por semana. E que realmente é permitido se pagar uma remuneração proporcional à jornada que é prestada, né? Nessa situação, por exemplo, se admite até um pagamento proporcional em relação ao salário mínimo, que a pessoa não ganharia o salário mínimo cheio, mas apenas proporcional em relação aos dias ou às horas trabalhadas, né? Nesse contrato a tempo parcial, em que o número de férias também é reduzido, tá certo? Então, já existe um instrumento dessa natureza, em que o empregado, na hora que vai ser contratado, é dito para ele, você vai ser contratado sob este regime, aqui a gente não precisa de você os 2 turnos, a gente só precisa de um turno e, naturalmente, então, você vai receber proporcional a esse turno, né, ao trabalho. Mas, nesse caso, o empregador já tem consciência, já tem todo o seu instrumental para contratar e depois rescindir. Agora, 3 dias, 2 dias, 4 dias, eu sinceramente não vejo como isso possa dar certo. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.